Tudo Azul. Tudo Azul. Boa música, jornalismo, entrevistas, culinária e futebol você ouve agora no programa Tudo Azul. Apresentação Rogério Maria Braga. Tudo Azul. A partir de agora, programa Tudo Azul. Bate-papo, entretenimento, notícias do Brasil e do mundo e muito mais. Programa Tudo Azul. A apresentação é dele, Rogério Maria Braga. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, amigos. Programa Tudo Azul USA. Um mar de notícias nas ondas do seu digital. Os acontecimentos mais importantes sobre política, economia, saúde, entretenimento, esporte, boa música, você acompanha a partir de agora. Eu sou Rogério Maria Braga, nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, programa com uma entrevista muito importante. Hoje vamos falar com o Dr. Chris Jensen, esse grande advogado no estado de Massachusetts, nas áreas de acidentes no trabalho, acidente de carro, disputas em negócio, direito imobiliário, fraudes e cobrança comercial. Dr. Chris é muito respeitado pela comunidade em Massachusetts e um advogado que aprendeu a gostar da comunidade brasileira. Sua larga experiência, mais de 40 anos advogando no estado de Massachusetts, além de vir de uma família jurídica, e aprendeu a conhecer a comunidade brasileira. Nessa pauta de hoje com o Dr. Chris Jensen, nós vamos falar de lei do salário. Muitos brasileiros reclamam que são mal remunerados e não recebem horas extras. Você vai saber os seus direitos em relação à hora extra. Também vamos falar do Estatuto de Lei do Salário. Você vai saber todos os detalhes também de como se comportar numa corte, como se vestir, já que a primeira impressão sempre é a que fica, e o Dr. Chris vai trazer dicas para os homens, para as mulheres, como se comportar na corte. Vários resultados recentes obtidos pelo Dr. Chris Jensen, mostrando que ele é um advogado que realmente traz números impressionantes para os seus clientes. E o outro assunto que é muito interessante é em relação à direção embriagada. O que acontece se você for parado e recusar o bafômetro? Daqui a pouco vou trazer tudo isso para você no programa Tudo Azul e o USA, hoje numa edição especial trazendo Dr. Chris Jensen, da Jensen Associates. Se você está precisando de um advogado amigo experiente, conte com Chris Jensen, que tem mais de 38 anos de experiência. Chris Jensen foi reconhecido pelos próprios colegas de profissão como um super advogado em casos de acidentes de trabalho, acidentes de carro, disputas em negócios, cobranças, além de casos criminais. Você precisa de uma representação nos tribunais de um advogado experiente? Ligue agora e fale em português. 617-755-0082. 617-755-0082. A consulta é gratuita. Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, então vamos bater um papo com esse advogado experiente, mais de 40 anos no mercado. Ele está entre os 5% melhores advogados do estado de Massachusetts, indicado desde 2016 pela super conceituada revista Superlaw. Dr. Chris Jensen, vamos começar dando uma boa tarde para o Chris Jensen. Seja bem-vindo, Dr. Chris, que vai ter ao seu lado o tradutor Fernando, que é assessor jurídico do Dr. Chris e vai traduzir toda essa entrevista feita por nós. Dr. Chris, boa tarde, amigo. Good morning, all you listeners out there. My name is Chris Jensen, and I'm the managing partner of a beautiful law firm down here in beautiful downtown Boston, in which we specialize in litigation.
Oi, bom dia a todo mundo. Meu nome é Chris Jensen. Eu sou um advogado em Boston, que nós utiliza a nossa especialização em litigation, que é a defesa de você. So if you have any litigation problems, you should come talk to us, and that includes workers' compensation, personal injury, and insurance law related issues. We know all that stuff. Então, se você tem um problema de trabalho, com doença, com dor, com um machuque que aconteceu onde que você trabalha, vem pra gente que nós podemos te ajudar. So we have very experienced litigators, including myself, who's practiced 40 years. Nós temos muitas experiências nesse escritório. Eu, incluindo, tenho 40 anos de experiência só. I'm also have been selected by my peers as a Mass Super Lawyer by Mass Super Lawyers magazine. Eu fui escolhido para ser um Massachusetts Super Lawyer, que é um dos certificados mais altos possível nesse estado para advogados. Only 5% of lawyers in Massachusetts can claim that they are Mass Super Lawyers because that's the limitation, and I'm one of them for 20 years. Só 5% de advogados nesse estado pode ser escolhido para essa certificado. Eu já recebi esse certificado já para 20 anos. So if you have a litigation problem, if you have a bad accident, if you're injured at work, please contact us at 617-755-0082. Se você tem um problema no seu trabalho, se machucou, tem alguma situação de litigation ou se precisa uma defesa em corte, liga para esse número 617-755-0082. And we have here today our new associate, if you will, Fernando Sequeira, who's joined us, and we're very happy to have him with us. This is his first week, so wish him luck, folks. Prazer de conhecer, minha primeira semana aqui com o Chris Jensen, trabalhando com ele como assistente de advocacia. What makes our firm unique is that we have a tremendous amount of American experience through me and other lawyers here, but we also have 2, now 3, bilingual paralegals who are all very qualified. O Chris Jensen tem experiência de 40 anos de litigation com americanos, com a lei de América, mas nesse escritório também tem 3 assistentes que são bilíngues, que falam inglês e português. So, Rogério, I thought I'd talk to your listeners about, proper behavior and attire in court. Is that all right with you? Então, Rogério, nós vamos conversar agora de umas coisas mais básicas que tem em corte, que é o jeito que para representar, o jeito de se vestir para a corte, para o juiz. Pois é, gente, esse é o Dr. Chris Jensen, esse grande advogado, e hoje esse programa especial com essa entrevista de um advogado que realmente tem o respeito de toda a comunidade aqui nos Estados Unidos da América. Ele está entre os 5% melhores advogados do estado de Massachusetts, indicado pela revista Superlawyer. E é importante para você, brasileiro, saber as dicas de um advogado com tanta experiência, mais de 40 anos trabalhando aqui com todas as comunidades, americanos, com hispanos e com os brasileiros. Dr. Chris tem um cuidado especial com a comunidade brasileira, tem muita experiência e nós vamos trazer algumas dicas do Dr. Chris para que você entenda como as leis funcionam aqui nos Estados Unidos da América. Dr. Chris. All right, so what we talk about today is how we win your case and how you can help us win your case. Remember, I've got 40 years of experience, and when you retain this firm, you get me in court. Então, hoje nós vamos conversar no tópico de como que você pode se ajudar mesmo comigo. Eu tenho somente quase mais de 40 anos de experiência, então, se você tem eu como seu advogado, você vai ganhar. So, being Portuguese speaking, having been born in Brazil, many people are terrified to go to American courts, and I can understand that. Sendo nascido no Brasil, ou talvez não sendo desse país e não sendo acostumado com o sistema da justiça aqui, realmente você vai ficar muito preocupado e com medo dos problemas que você vai encontrar na corte. So here's how we reassure you and calm you down when you're in court with me.
Então, eu vou dar algumas dicas para você, para se calmar e para se preparar para a corte, comigo. First, when you're in front of the judge, I do the talking, not you. Então, quando nós estamos na corte, em frente do juiz, eu vou falar para você, não você mesmo. There's an interpreter present so you understand what's being said, but you don't have to worry about talking in front of the judge. Vai ter um tradutor na sala para traduzir para você o que a juíza ou o juiz está dizendo. Então, você não tem que preocupar com isso. Now, we have many Brazilian clients who are kind of panic-stricken on the morning of the hearing, and they're driving there, and they get there, and they don't know where to go. So we have 2 and now 3 Portuguese-speaking paralegals who are available to you on the Portuguese line to tell you what to do if you get lost. Então, no dia da corte, você vai ter, talvez, preocupações, você vai estar nervoso ou preocupado com a sua viagem para a corte, mas você não tem que preocupar, porque no nosso escritório tem 3 ajudantes de advocacia, eu incluindo, que pode te ajudar na linha de português para trazer a você a informação de como que você chega na corte. Now, what should you wear? That's very important because today I don't have a tie on, but I'll always have a tie and a suit on when I go to court. It would be nice if you could wear something like that or something close to it, at least a sport coat. Então, quando você vai para a corte, a primeira coisa é importante o jeito de você se representar no melhor jeito possível. E isso é como você está se vestindo. Usando uma gravata, um terno, um relógio, uma coisa bonita que você tem no seu closet vai te ajudar muito. So no t-shirts in court. I don't want to see that. Então não usa camiseta, shorts, sandálias, tem que usar um terno, gente. No gum chewing. Não pode mastigar chiclete. No high heels or short skirts for women. Para as mulheres, não usa saltos nem saias. Women should dress with pants and a nice blouse. Usa uma blusa arrumadinha, um blazer igual assim, ou calça também ajuda. Men should have a collared shirt with dress pants and dress shoes too, no sneakers. Então, para os homens, não usa tênis, tem que usar um sapato social, uma blazer, uma roupa arrumada. This one really irritates me. No sandals for men. Men do not have attractive looking feet. No sandals. Para os homens, isso aqui perturba o Chris Jensen muito. Não usa sandálias, não aparece na corte com sandálias. Your hair should be neatly combed and it shouldn't be different colors, like red and green. O seu cabelo tem que ser arrumadinho e não pode estar pintado em cores diferentes, igual vermelho e verde. For women, you should have your hair pulled back in a neat bun so you look neat and presentable in front of the judge. Cabelo das mulheres, puxa o seu cabelo para trás, arrumadinho, apertadinho, para não estar bagunçado, se é possível. Remember, there are many women judges now in court, and they will look down from the bench where they're sitting, and if they see you that you're a mess and you look ridiculous, they're going to draw a negative impression of you first minute. Em corte hoje nos Estados Unidos tem muitas juízas em corte. Então, quando que você é uma mulher e aparece em corte que não está arrumado e se apresentando em um jeito arrumadinho, a juíza vai te julgar e vai pensar ruim de você. Now, what I'm telling you is not just my opinion. It's the opinion of many judges whom I know because I've been practicing 40 years. E como que eu tenho experiência de 40 anos, o que eu estou dizendo não é a minha opinião, é a opinião das juízas e os juízes que eu já conheço já todo esse tempo. É uma opinião bem suportada com a minha experiência. They don't want to see a Metallica t-shirt with dirty jeans and dirty sneakers and your hair all over the place. They don't want to see that. Eles não querem ver você aparecer em corte, na justiça dos Estados Unidos, se arrumado em um jeito que é feio, que se você aparece em corte, eles vão ter uma impressão negativa em cima de você. The judges see their courtroom as their home, and you're coming to their home, and they want to see you formally attired or at least semi-formally attired. That's only natural. Os juízes vejam a corte como a casa deles. Eles estão convidando você para uma janta bonita. Então, você não vai aparecer nessa janta toda bagunçado, mal arrumado e não preparado para entrar nessa casa deles. There are people who come to court looking like they just climbed out of a dumpster. And I tell you, their case is way behind before they even started. Se você aparece em corte como que você está saindo de uma área de lixo da rua, você vai começar o seu procedimento já bem para trás se você veste assim. So I'm telling you the way it is in American courts.
And you're Brazilian, and I'm not, but I am an American lawyer for 40 years, so listen to me. Então, você não é desse país, você não tem 40 anos de experiência, então me escute com o que eu disse para você, se arruma para a corte. Rogério, tell your listeners, please, to follow these simple tips, and it'll help the Jansen defense team in representing you. Então, Rogério, explica para sua audiência que realmente, se você prepara para corte de um jeito melhor, você já vai dar 10 passos para frente, ajudando o escritório do Chris Jansen. Try to arrive 15 minutes early for your court appearance. Aparece pelo menos 15 minutos antes da sua aparência na corte. Here's one to think about. Don't discuss your case with other Brazilians there whom you don't know. You don't know what they're up to, and they may be working for the government. Então, também não fala para ninguém a sua situação, o seu caso, para ninguém. Porque tem muitas pessoas na comunidade que realmente vai tentar te julgar ou tentar falar alguma coisa para alguém que vai só causar problemas na sua situação, no seu caso. Now, these tips are all for people who are criminally prosecuted, and obviously you never speak to the DA without your lawyer there. E essas essas dicas são para as pessoas que estão em situações criminais, também civil, e mais especificamente mais para as pessoas que estão em situações criminais. Você não quer conversar com ninguém de importância em corte sem o seu advogado ao seu lado. So, Rogério, those are my helpful tips to your listeners on how to dress appropriately and help me win their case in the courts. Então, Rogério, isso são minhas dicas para você e a sua audiência para se preparar melhor, em um jeito melhor possível para a corte com o meu escritório do Chris Jansen. Pois é, gente, por isso esse papo com o Dr. Chris Jansen, olha, a experiência dele é impressionante. E o outro detalhe que eu gostaria de deixar claro para você que ouve o programa Tudo Azul USA é que o Dr. Chris conhece hoje mais do que nunca a comunidade brasileira. Então, quando ele tem essa liberdade de dizer a todos nós como se comportar numa corte, é porque com a experiência dele, ele tem percebido, nós temos brasileiros de todas as regiões lá no Brasil, muitos que nunca entraram numa corte e principalmente não têm noção como funciona as cortes aqui nos Estados Unidos da América. E o detalhe do Dr. Chris, a primeira impressão é a que fica, a sugestão dele é exatamente para quando você entrar na corte, estiver de frente com um juiz, você vai dar a esse juiz uma boa impressão. Isso vai ajudar no seu caso. Outro detalhe, Dr. Chris não entra em briga alguma se não for para vencer. Ele tem sangue nos olhos, é uma característica do Dr. Chris. Se você perguntar por aí quem é esse grande advogado Dr. Chris Jansen, você vai perceber que ele é detalhista, é perfeccionista e detalhe, ama a sua profissão e quando ele pega a sua causa, ele vai fundo nela. Por isso, eu estou fazendo questão hoje de fazer uma entrevista com o Dr. Chris, ocupar todo o programa de hoje, porque essas dicas são fundamentais para que ele seja bem-sucedido na sua defesa. Eu vou deixar o telefone da Chris Jansen Advogados, 617-755-0082. 617-755-0082. Você vai encontrar brasileiros por lá, como o nosso querido Fernando, que está nos ajudando na tradução, tem a Carla, e você vai ficar em casa num escritório que é de um advogado americano muito conceituado aqui nos Estados Unidos da América. Então vamos seguir em frente com o Dr. Chris. E doutor, eu gostaria que o senhor trouxesse para os nossos ouvintes alguns resultados recentes do seu trabalho. Okay, so let's talk about recent results, which are very important to our Brazilian folks, and these are all workers' compensation cases coming up. Então, resultados recentes são umas coisas mais importantes para a gente que estão precisando de ajuda de advocacia. Esse aqui são resultados de workers' compensation, assistência de trabalho se você se machuca
ou se alguma coisa errada acontece onde que você trabalha. So about 2 years ago, Edson is a 57-year-old short man, and he has a bad fall and breaks his heel and his ankle. Então, uns 2 anos atrás, o Edson caiu e machucou o pé dele. So he comes to us, fortunately, and we make a workers' compensation claim for him. E ele chegou para a gente e pediu para ajuda, e nós ajudou ele com um caso de workers' compensation. As usual, the workers' compensation carrier is unsympathetic to him. E normalmente o workers' compensation não são muito simpáticos para a situação da pessoa. They say, hey, you only broke your ankle. Why don't you tape it up and get back in there? E muitas das vezes as pessoas desse companhia falam, não, é só o pé, não machucou muito, vai de volta para o trabalho, não há problema. For 2 years, we say no, pay him workers' compensation benefits, and they're forced to do that. E para 2 anos nós estamos indo atrás dessa companhia e falando, não, você tem que pagar o Edson. Now, what makes the difference between our firm and other firms is that for those 2 years, we don't get paid because the case hasn't settled. E a coisa é, nós não recebemos pagamento nós não recebemos pagamento para esses 2 anos, porque não acabou o caso não chegou no ponto de terminar para onde que é a conclusão, nós não recebemos nada. So we're putting our money where our mouth is by extending the case out to try to get the maximum possible result for Edson. E talvez você pense, 2 anos é muito tempo, eu quero receber já agora. Muitas vezes as pessoas não sabem que o mais tempo que demora para chegar à conclusão, você está esse tempo inteiro tentando receber o maior valor do que você pode receber dessa companhia. We go to the first level in the Department of Industrial Accidents, which is called conciliation, and we win there. E nós vamos para o primeiro nível, que é conciliation, no Departamento de Indústria. E nós tentamos ganhar lá primeiro. We then go to the next level, where there's a judge has a hearing, that's called the conference, and we win there. Daí, no segundo nível, nós vamos para uma conferência com o juiz, e nós tentamos ganhar lá também. And the people we're litigating against, the attorneys, are excellent workers' compensation defense attorneys. E as pessoas que nós estamos indo contra são pessoas que estão sendo tentando defender a companhia e dizendo não, ele não merece esse dinheiro. E são advogados ótimos. Now, it's extremely important to Edson and his family for us to keep winning, because by winning we keep him on workers' compensation payments. Mas isso é uma coisa que a gente vai contra muito. É uma coisa que nós tenta brigar, igual o Rogério falou, com sangue nos nossos olhos, porque nós quer o Rogério receber a assistência do workers' compensation. Nós tenta ganhar em cada nível. So while he was receiving workers' compensation, we also continue to negotiate for the next 6 months in that case. Então, durante esse tempo inteiro, o Edson está recebendo, mas ele não recebeu o final, o tanto total. E não recebeu até esse ponto. Então, para quase 6 meses depois que ele já começou recebendo assistência, nós estamos em corte ainda, tentando receber o maior valor possível. One of the tactics that insurance companies use is to hire an investigator to follow you around to try to prove that you're not injured. Uma das estratégias das companhias que não quer pagar, vamos dizer, o Edson nessa situação, contrata investigadores privados, umas pessoas que vai te seguindo. Você vai para o Home Depot, eles estão lá. Você vai lá no mercado para pegar seu pão de sal e está lá te esperando para ver se você está trabalhando ou não, porque você não pode trabalhar. So in the face of this defense, the attack on our client, we're able to be patient, firm, and strong. That results in finally the insurance company saying, no mas. E o processo dessa defesa é nós sendo firme, constante e paciente, porque se demora tanto tempo para chegar ao final, a companhia fala, eu não quero mais, eu solto esse problema, se ganhou. So we're able to get a $125,000 settlement for an ecstatic Edson and his family. Então o Edson e a família dele recebeu $125 milhões no final do dia. There's a brief lump sum hearing, about 10 minutes on Zoom. The client's here with me, and then the judge approves it, and eventually the settlement checks are paid out. Então, no final da corte, você chega aqui no office do Chris Jensen, você entra no Zoom, é um Zoom de 10 minutos, e o juiz confirma o pagamento, e você sai daqui indo para o banco para receber seu dinheiro. In fact, the clients are so happy that they want to be photographed with me for some reason, and so you can see on our website the clients with me on photographs. Então, se você olha no nosso site,
se dá para até ver a alegria do Edson. Ele quer até tirar foto comigo. Let's talk about another Brazilian worker who's badly injured, Felipe R., who fractures his wrist as a fall at work. O Felipe é um outro exemplo do nosso escritório que nós defendeu ele. Ele machucou o braço dele no trabalho. The workers' compensation carrier is unsympathetic. O workers' compensation não está simpático na situação dele, não quer pagar. They try to push him back to work prematurely with a bad broken wrist. E tenta puxar ele para voltar para o trabalho com um braço machucado, quebrado. They use doctors who are questionable, who see the client for 5 to 10 minutes and say, oh yeah, he's fine, let him go back to work. E a companhia manda o Felipe para ver doutores que realmente são doutores que não doutores que devem ser da profissão de ser um doutor. E ele chegava no escritório do tutor e ficava lá para 5 a 10 minutos dizendo, não, você pode voltar para o trabalho, não é problema, você não está machucado. My firm has a special defense to those IME doctors who are the ones that are hired by the insurance company to give an opinion, to say that, hey, he can go back to work. Então, o nosso escritório tem uma defesa nessas situações quando que, vamos dizer, o Felipe é direcionado para a companhia do Workers' Compensation para ver esses doutores que estão sendo comprados praticamente para dizer que não tem nada de errado. Nós temos uma defesa nessa situação, porque o Workers' Compensation está pegando esses doutores para dizer o contrário do que é realmente errado com o Felipe. So in order to beat the insurance company doctor, we send one of our paralegals like Gus or Fernando there to act as an interpreter to make certain that everything is understood and not misunderstood. Então, quando que entra numa situação assim e você está recebendo a ajuda do nosso escritório, o nosso escritório oferece interpretação ou tradução de mim, envia mim, a Carla ou o Gustavo para chegar nesses doutores com o Felipe, vão dizer, para traduzir o que está acontecendo para você receber a informação incompleta, total e não para perder nenhum detalhe na situação que está lá com o doutor. That makes a huge difference in the quality of the interpretation. And half the time we find out that the English-speaking doctor didn't understand what was interpreted until our paralegal stepped in and said, no, wait a minute, this is the right interpretation. E em muitas situações, quando que não está lá com uma tradução perfeita, a português a inglês, muitas das vezes o doutor não está traduzindo ou entendendo o certo situação. Então, muitas das vezes tem uma desconexão tem uma desconexão em conversa com a outra e muitas dessas vezes é onde que entra em problema. Rogério, it costs me money to send the paralegal to that IME doctor's office because it's not on Zoom, it's in person. But I'm willing to spend that money in order to protect my clients and win the case. Mas isso é uma coisa que vai me gastar, mas eu prefiro gastar e mandando um assistente para esse lugar com o Felipe, de vez de o Felipe chegar lá sem uma defesa, sem uma tradução perfeita, eu prefiro mandar lá para eu tentar fazer o meu melhor como um advogado seu. We haven't heard of any other law firm doing that for their clients, sending along a Portuguese-speaking paralegal in order to make certain that the IME goes well. Não tem nenhuma escritório de advocacia nessa área que manda um assistente legal para esse escritório de doutor que fala português. Não tem nenhum escritório de advocacia que faz isso. That's how much we want to win your case, and that's how we put our money where our mouth is. E isso como que nós defende você em corte, nós quer tentar fazer o nosso melhor. Felipe R. was able to follow our advice. We aggressively negotiated. We won a $150,000 workers' comp settlement for him, which he was grateful for. E o Felipe escutou nossas dicas e trabalhou com a gente, nós trabalhamos com ele. E no final do dia, no fim da corte, ele recebeu $150 milhões como uma justiça para o workers' compensation. So Rogério, I hope that's informative for your listeners. And we have many other results that they can learn if they call the office at 617-755-0082.
Então, Rogério, isso são alguns exemplos que nós temos em história recente no nosso escritório para as pessoas que estão escutando a gente. Se eles desejam escutar mais do que nós temos para eles, para oferecer como um trabalho recente nosso para a comunidade brasileira, eles podem ligar para o nosso escritório, nós podemos avisar eles o que nós já fez no passado. Pois é, gente, por isso eu sempre indico o Dr. Chris. E interessante é o seguinte, Dr. Chris Jensen é um parceiro do programa Tudo Azul USA já há muitos anos. E nesse tempo eu acompanho o trabalho e a maneira, as estratégias que o Dr. Chris adota para ir para uma corte. E detalhe, ele vai enfrentar o juiz e vai muito bem preparado. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao trabalho do Dr. Chris Jensen é que ele tem paciência. A seguradora tenta resolver o mais rápido possível e, logicamente, o mais rápido possível para a seguradora pagando o menor valor possível. Fazer seguro ter o seguro é a coisa mais fácil do mundo e obrigação da empresa ter. Mas, na hora que você tem um acidente, ela não quer te pagar, ou quer te pagar o menor valor possível. Aí sim, você precisa de um bom advogado. Um advogado, inclusive, que não precisa resolver o seu caso da noite para o dia. Ele tem paciência. E essa paciência que o Dr. Chris tem faz com que causas como essa, a causa, por exemplo, do Felipe, que teve uma fratura de pulso devido a uma queda no trabalho, ele levou R$150 mil. O Edson levou R$125 mil. Isso mostra a dedicação e a competência do Dr. Chris Jensen. Por isso, realmente eu indico o escritório da Chris Jensen Advogados, 617-7500-22. Olha, amigo, você ouvinte do programa, eu espero que você esteja gostando destas dicas do Dr. Chris e nós vamos dar sequência na nossa entrevista, trazendo algumas situações super interessantes. Por exemplo, a questão do salário. Muitos brasileiros reclamam que foram mal remunerados e não recebem horas extras. Dr. Chris vai falar sobre esse assunto. Nós vamos falar de um outro assunto que é importante nós sabermos em relação à direção embriagada. Quer dizer, o ideal é que ninguém dirija depois de beber. Mas a gente sabe que, infelizmente, às vezes você abusa um pouquinho, toma uma cerveja a mais e vai para a estrada e é abordado pela polícia. O Dr. Chris vai falar sobre isso aqui conosco. E mais uma vez, 617-755-0022. Dr. Chris, eu queria, seguindo na nossa entrevista, falar sobre a questão de contrato. O brasileiro não tem o hábito de se preocupar com questões de contratos. E eu gostaria de saber do senhor o que o senhor tem a dizer em relação a contratos e principalmente contratos mal feitos que acontecem com muitos empresários brasileiros. So he's asking about contracts, how Brazilians don't have a good understanding of contracts and how a lot of them enter contracts that are not well made, what to do in situations Okay. like that. All right, so the first thing you should do whenever you enter into a contract, you should have legal advice. You should have a lawyer look over the contract. A primeira coisa que você deve fazer quando você entra em contrato oferecido um contrato, é achar um advogado para ler esse contrato. So a contract is not an estimate, and an estimate is not a contract. O contrato não é um estimado e o estimado não é um contrato. Like a zebra is not a donkey, and a donkey is not a zebra. Zebra não é um cavalo e o cavalo não é uma zebra. So many of our hardworking Brazilian contractors, when they come to us, they're in a panic because they only had an estimate and they didn't spend the time and effort to get a contract with a lawyer. E muitas das vezes
nós entra em pânico porque nós é um contratador e nós é oferecido valor e realmente não é o valor que nós vai receber. The reason why you should get a contract is you get tremendous protection, but you can also put a lien, your lawyer can put a lien on the property, which is very powerful in terms of forcing people to settle. E uma das coisas muito importantes é quando que você acha um advogado, o advogado pode não só ver o contrato e confirmar o que você está recebendo, o que você está sendo oferecido para receber, mas também o advogado pode colocar uma proteção em cima da propriedade, vamos dizer, a propriedade que você está trabalhando, com dinheiro em cima da propriedade. If you have only a signed estimate, your lawyer cannot go to the registry of deeds and put a lien on the property. Mas se tem um estimado no valor da propriedade, nós não pode fazer nada em cima dessa situação. So the value of Janssen contracts is tremendous because let's say you pay us $2,000 up front, you could use that contract 1,000 times by just changing the names. Então, se você chega para a gente para fazer uma assistência com o seu contrato, você pode dar para nós $2.000 em cima, na frente, no início, e nós podemos te ajudar 1.000 vezes, se precisa, se é trocando o nome do seu business. So if you use it 1,000 times and you pay us $2,000, it costs you $2 each time you use it. Então, se você chega para a gente e dá para a gente $2.000, se você paga o Chris Jensen $2.000 e você quer trocar o nome da sua companhia 1.000 vezes, você está pagando $2 por vez. One of the most important clauses is called an attorney's fees clause in the contract that we give for our clients. Quando você chega para o nosso escritório, dos áreas importantes do contrato é o fee do advogado. Attorney's fees clause means that the delinquent customer who doesn't make the payments to you, they have to pay your attorney's fees if you have to bring in a lawyer to force them to pay. E dos casos que acontece nos nossos contratos é se tem uma pessoa que não quer te pagar, a gente vai atrás deles e em cima disso eles têm que pagar o seu fees que vocês estão pagando a gente. Então eles estão pagando a gente para você se eles não entram em contrato certo com você. Janssen and Associates contracts also have a clause called a jurisdiction clause, which makes certain that only Massachusetts law governs the dispute, rather than Rhode Island law, Connecticut law, or New Hampshire law. Então, contrato do nosso escritório defende você somente no estado de Massachusetts. Então, não pode ter outra corte que pode entrar para defender ou ir atrás de você no seu contrato, se entre em alguma situação. A única lei que pode te afetar é a lei do estado de Massachusetts. We also have a venue clause, and let me tell you what that is. E nós temos também uma área do contrato que é chamado o venue clause. Venue clause means you get to play in your home court. You get to bring the suit where you want to bring it, not where they want to bring the suit. E isso é praticamente propósito que você pode trazer na mesa e falar, eu quero entrar em corte onde que eu decido. Então você pode entrar nessa situação, nesse caso, mas e defender no seu corte de preferência. So the attorney's fees clause, the jurisdiction clause, and the venue clause are all in the sophisticated Janssen contract that you need in order to protect yourself when you're out there working in the hard day. Então essas quatro cláusulas, áreas do contrato que nós oferecemos você, se você vem para o nosso escritório, são 4 oportunidades para o seu para a pessoa que você está indo contra, para ver e falar, eu não quero mexer com essa companhia, deixa ver, nem vou impulsar nessa companhia, deixa eu deixar quieto, esse contrato é tão forte, tão poderoso, que eles nem querem mexer com você. Finally, all judges look to see which party has the contract, and they favor that contract in the courts. That's why you should go to Janssen Associates, buy one of our contracts, and then use it 1,000 times over. Então, se você quer um contrato que realmente é um contrato que a pessoa que você encontra muitas das vezes não vai ter, que é muito raro ter uma companhia que tem um escritório de advocacia suportando eles, ajudando eles, vem para nosso escritório,
e você pode entrar em contrato com a gente. Você paga $2.000 e você pode usar o contrato 1.000 vezes, se você quer. 1.000 chances de oportunidade nesse contrato. So hopefully this show clarifies for your listeners why they need a contract, because unfortunately 95% of the time our Brazilian friends who are hard workers don't have a contract. They just never went out and got it. And they're really leaving themselves exposed. E muitas das vezes o nosso povo brasileiro entra em situações, abre uma companhia, abre um escritório, uma office, alguma coisa, e muitas vezes não tem a proteção que nós podemos te oferecer nesse contrato que você pode receber de nós. Nós somos um povo que trabalha muito e é dedicado ao nosso trabalho, e nós estamos sendo deixados abertos, vamos dizer, para uma pessoa entrar e ir contra a gente sem uma proteção certa. And Rogério, here's my last point about contracts, and this is the most important point, and it's going to surprise a lot of your listeners. Então, Rogério, esse ponto que eu vou falar agora é do mais importante que eu vou ter para falar e vai te surpreender. We believe that there are developers out there who specifically want to work only with immigrant contractors because they're going to take advantage of them because they know that there won't be any contract. And that way they can basically stiff them and not make payments that are due. Então, Rogério, eu acredito que nesse momento tem muitos investidores e companhias tentando contratar o nosso povo brasileiro para tomar a vantagem deles, porque tem muitas vezes que entraram em situações que eles vão estar sem contrato e vai entrar em problema e situação porque os investidores sabem que o brasileiro não vai ter contrato. So my advice is to watch out and to get a contract to protect yourself. It's the same reason why on a cold, snowy day you wear a coat. Então, igual você usa uma jaqueta num dia frio, você quer te proteger. É uma coisa, você investe no início e você vai ter uma oportunidade para muito tempo para proteger você e sua companhia. Contract is like a coat. You wear it in the winter. O contrato que nós podemos te oferecer é igual essa jaqueta. Otherwise, our good friends could be working for nothing. Ou os seus amigos podem trabalhar por nada. So hopefully that helps your listeners and gives them the reasons why they should have a contract when they're in business in Massachusetts. Então, em vez de riscar e trabalhar por nada, sem essa proteção, trabalha com uma proteção, com um propósito, vem para o nosso escritório, que nós possamos te ajudar. And I hope that your listeners will stay tuned for our next most important issue, which is what to do when you are injured in an accident. E eu gostaria de falar, se você está escutando ainda, continue escutando, porque nós vamos falar de uma coisa mais importante que nós temos para falar hoje, que é o que você vai fazer quando você é machucado. A primeira coisa que você vai fazer. Pois é, gente, olha, é realmente muita informação, informações importantes. Agora o detalhe, né? Toda essa a experiência do Dr. Chris, a gente já fala há muitos anos da sua competência, mas é interessante como hoje, mais do que nunca, ele conhece a comunidade brasileira e conhece os erros graves que nós cometemos. Por isso, essa entrevista é importante, essas dicas são importantes. Ao conhecer a nossa comunidade, ele passa a realmente a sugerir atitudes que o empresário brasileiro deve ter daqui para frente para não cometer os erros cometidos até agora. Tá muito boa essa entrevista. Eu espero que você, ouvinte do programa Tudo Azul USA, esteja realmente se abastecendo de informações que vêm de um advogado muito sério, muito competente e respeitado aqui nos Estados Unidos da América. Mais uma vez, vou dar o telefone da Chris Jensen Advogados, 617-755-0082. O Dr. Chris daqui a pouco vai falar de direção embriagado. O que acontece se você é parado? Você deve recusar o bafômetro ou não? Dicas importantes daqui a pouco, Dr. Chris Jensen. Dr. Chris. All right, so let's talk about our next topic, which is what to do when you're injured in a workers' compensation case. Então, nós vamos falar agora o que você deveria fazer quando você está machucado ou se você se machuca
quando você está trabalhando no Workers' Compensation case. Now, I want your listeners to listen closely about this because we're seeing this all the time. Eu gostaria de falar para vocês para escutar bem atento e ficar bem atento, porque nós vejamos isso acontecer muito. It is really bad stuff too. E as coisas bem graves. There are many Brazilian contractors who we think are unscrupulous and mistreat their Brazilian workers. Tem muitos empresários e donos de business que realmente não cuidam dos empregados do business. What happens is that the worker is injured on a work site, and the first thing the employer wants to do is hide the accident. Então, quando que alguém se machuca ou é machucado num site de trabalho, muitas das vezes a primeira coisa que o dono do business quer fazer é esconder o problema. That's illegal. É ilegal isso. And the employer does that because they put their interests first and they want to save a few bucks on their workers' compensation insurance premium. E o dono quer esconder isso porque isso vai gastar e vai custar o dono. Isso vai aumentar o prêmio do dono do business. So the boss comes to the injured employee and says, hey, I'm not going to report this to the workers' compensation insurer. I'll pay you out of my own pocket. E muitas das vezes o dono chega para o empregado que é machucado ou se machucou e fala, eu vou te pagar fora de bolso. Eu não vou reportar, mas eu te pago. That's impossible. Mas isso é impossível. Because the boss doesn't have the money that the insurance company has, and the boss doesn't have thousands of dollars to pay for medical bills and thousands of dollars to pay for your workers' compensation. Mas isso é impossível, porque o dono não tem dinheiro para pagar as suas expensas de doutor, as suas expensas de suporte, e então ele está mentindo para você. Ele não tem condição de te ajudar. Like just this month alone, we've settled 2 cases for $200,000 and $150,000. Em só esse último mês de setembro, nós acabamos de finalizar 2 casos, um de $150 milhões e o outro de $175 milhões. The clients were thrilled. Os clientes falam alegre. Ask yourself this. Pergunta para você mesmo. Does your boss have $200,000 to pay you? O seu chefe, o seu dono do business, tem $200 mil para te oferecer. Does your boss have $150,000 to pay you? O seu, Like we got for our client. O seu dono tem $150 mil para te oferecer? Obviously, the answer is no. Obviamente, a resposta é não. So if you're lying there with a broken leg at the work site, make certain you insist on an ambulance coming to the site, because that proves that your accident was work-related. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está no trabalho e se você se machuca ou é machucado, ligue para uma ambulância, porque isso é marcado em papel que isso aconteceu no seu trabalho. If your boss won't call the ambulance, then you get on your phone, you call 911 and have the police come to the scene. Se o seu chefe, o dono, não quer ligar para a ambulância, você mesmo liga para 911 e liga para a polícia. Once you're at the hospital, make certain that the interpreter is the hospital employee, not your boss. E quando você chega no hospital, você tem que confirmar que a pessoa que está traduzindo para você não é seu dono, não é seu amigo, é uma pessoa que trabalha no hospital. We found that some bosses simply lie and say, oh, it happened at home. Tem muitas pessoas que no trabalho, ou é o dono mesmo que mente da situação. Because they're trying to avoid activating the workers' compensation. Porque tem muitas situações que eles preocupam que vai ativar o workers' compensation, então eles mentem para o hospital. The next point you should do the same day of the accident, you should have you or your wife contact Janssen Associates so we can jump in and start to help you. Daí, a segunda coisa que você deve fazer é no próximo dia, liga pra gente, a sua esposa, seu filho, sua filha, alguém que pode comunicar com a gente se você não tem jeito, ou se você mesmo não tem jeito, liga para o nosso escritório que nós vamos te ajudar. So when you're at the hospital and you're talking to the nurses and so forth and the doctor, emphasize several times, it happened at work. It did not happen at my house. Mas quando que você está no hospital, eles perguntam para você o que aconteceu, ou se é uma conversa, você não fala que aconteceu em casa, aconteceu na rua, aconteceu no trabalho. Se o trabalho é na rua, daí fala assim, beleza, aconteceu na rua, no trabalho, mas você tem que falar que você estava trabalhando.
Workers' compensation insurance is designed to help you when you are injured at work. O propósito de Workers' Compensation, o seguro do Workers' Compensation, é para te ajudar se alguma coisa acontece no trabalho. Bosses are required to carry workers' compensation insurance. No estado de Massachusetts, é uma lei que, se você é um dono de um business e você tem empregados, é uma lei que você tem que ter esse seguro. É uma lei. If your boss doesn't have workers' compensation insurance and you're injured, that's his problem. That's not yours. E se o seu dono, o seu chefe, o dono do business não tem seguro, não é só problema, é o problema dele. So if you're injured at work, contact us, but also emphasize several times over that it happened at work. And if your boss says to you, hey, help me out, I don't have workers' compensation insurance, you say, too bad, my friend, because I got a bad injury and I've got to survive. E quando que isso acontece, você liga para a gente e tenta repetir o tanto vezes que é possível para nós entender que isso aconteceu no trabalho. E se o seu dono, o dono do business ou o seu chefe chega para você e fala, me ajuda, amigo, eu não tenho seguro, você fala para ele, eu tô machucado, eu preciso de dinheiro, eu preciso de ajuda. Você sai dessa situação e vai para a gente, chega para a gente e fala da sua situação que aconteceu no trabalho. For all you bosses out there, if you're thinking about not carrying workers' compensation insurance, remember this, it's a felony, it's a crime. It's the type of thing that gets you deported. E se você é um dono de um business e está escutando neste momento e você está pensando de não pagar o seu seguro de workers' compensation, pensa de novo, porque nesse país é um felony. O felony é uma das crimes mais graves que pode realmente deportar você. É uma coisa que você não quer mexer. Pega o seu seguro. So for all of you injured persons out there, injured hard workers, come to my firm because my firm is a super lawyer firm in the top 5% of lawyers in Massachusetts for the past 20 years. Então, se você está machucado, deixa eu relembrar você o que nós falamos no início. A nossa escritório é um dos 5% top 5% de escritório de advocacia nesse país. Então, se você precisa ajuda ou defesa ou alguma dica, liga para o nosso escritório, porque nós vamos ter a resposta para você. Now, shifting gears, if you're injured in an auto accident, that's very easy. You should simply call the police to the scene and they'll document that you were injured at the scene. Então, trocando o perspectivo da situação, se você está machucado num veículo ou se você está em acidente, é bem simples. Liga para a polícia, porque eles vão ter recordes do que aconteceu. The second call is to my firm, and we jump in and start to represent you, so you don't have to represent yourself against the confusing and aggressive insurance companies. E o processo de seguro nesse país é bem complicado. Então, a segunda ligação, depois da polícia, talvez vai ser para sua esposa, para sua família ou para alguém, mas tem que ser para a gente. Porque elas vão entrar na situação e se representar, porque esse processo é bem complicado. If you're injured in an accident and you're Portuguese speaking, you might actually get a call from an insurance adjuster who is Portuguese speaking. Don't take that call. Hang right up, because they don't have your best interest at heart. E muitas das vezes, se você é um imigrante e não fala a língua desse país, você vai realmente receber uma ligação da companhia seu de seguro que vai falar em português com você. Desligue o telefone, porque muitas das vezes eles não têm o seu interesse melhor. If any of you are injured in an accident, you contact us. We set up an appointment for you. We can either do it in person or in Zoom, but we're willing to meet you in person if you want. Então, quando você liga para a gente, para conversar com a gente, pessoalmente ou no Zoom para essa situação, você vai ter opções. Você pode chegar aqui para a gente no nosso escritório em Boston, ou nós podemos fazer em Zoom também. Not many firms want to meet you in person. They want to simply sign you up and then start the case. We want to make certain that we meet you in person so you understand everything about it. E muitos desses escritórios de advocacia na área não faz isso. A nós quer te conhecer, saber quem você é, antes que nós entre no procedimento para ir para frente na situação. Nós quer te conhecer, muitas pessoas não fazem isso. So, Rogerio, hopefully that helps your listeners to do what is necessary when they're injured at a workers' compensation worksite or in an auto accident. Então, Rogério, eu acredito que essas duas peças de informação são uma das melhores dicas que eu tenho para a audiência nesse momento, para o que você tem que fazer quando você está machucado, talvez no trabalho ou na rua.
Once you read the number two, he knows the number. Pois é, amigos. Olha, realmente é impressionante as informações do Dr. Chris Jensen. Agora, gente, cá para nós, informações com tanta competência como tem passado o Dr. Chris hoje para nós. Então, o programa voou, já estamos chegando no final do programa e tem um assunto que eu vou abordar com o Dr. Chris em separado do programa de hoje, porque no programa já não vai dar mais tempo, que é a direção embriagado. O que acontece se você for parado, você deve recusar o bafômetro ou não. Eu vou fazer um material à parte com o Dr. Chris sobre esse assunto. Hoje já não dá tempo para mais nada, vou me despedir do Dr. Chris, mas vamos fazer esse material com o Dr. Chris, que é uma informação muito importante, aquele teste da caneta que utilizam para saber se você está alcoolizado ou não. O Dr. Chris vai falar sobre isso numa outra gravação. Eu queria agradecer ao Dr. Chris Jensen por essa entrevista. E olha, Dr. Chris, eu vou sugerir ao senhor para que a gente possa fazer mais programas como esse, informativo e educativo. Mas por hoje, queria muito te agradecer a você e ao Fernando, porque foi uma entrevista ótima. E o tempo voou, Dr. Chris. Ok. Tchau, tchau. Falou tchau. Um abraço, Chris, obrigado. Fernando, muito obrigado. E eu vou falar com vocês daqui a pouco. Um abraço, gente. Muito obrigado. O programa Tudo Azul USA volta na próxima segunda-feira.